Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta série de conversas com artistas que em 2020 participaram e contribuíram com a sua arte no Natal na Usina de 2020. O Natal na Usina foi uma realização do Ministério do Turismo através da Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Energisa. Eu sou a Dina Faria, sou a coordenadora do projeto e para esta conversa de hoje eu chamei Rieg e Tainara, que assinaram a direção artística do fantástico videomapping que aconteceu durante o Natal na Usina, na fachada principal da Usina Cultural. Como toda a gente sabe, a Paraíba reúne um acervo cultural gigantesco, como acontece em outros estados do Nordeste. A cultura paraibana está inserida em origens ibéricas, africanas e indígenas, seja tabajara ou potiguara. Ainda que tenha ganho as suas particularidades ao longo do tempo, a imaginação e a criatividade são duas das características mais marcantes do nosso povo. O nosso folclore conta histórias que perpassam entre gerações e, partindo da nossa cultura, somos berço de grandes artistas em âmbito local e nacional. A Paraíba, além de desenvolver o seu artesanato local, suas comidas típicas da região, danças e músicas, hoje é e já se consolidou como um grande polo tecnológico, contando com algumas das melhores universidades públicas do país. Pensando em todos esses pontos sobre a Paraíba, foi proposta a realização de um videomapping para o Natal na Usina, partindo da nossa história contada e também a partir de temas da cultura paraibana. Esse projeto do videomapping foi assinado pelo Coletivo 083 e é um curta-metragem de Rieg e Tainá, com animação de Diogo Galvão, Yuri da Costa, João Batista Júnior e a trilha musical de Daniel Jessi. Um dos nossos convidados de hoje, Rieg, nasceu nos Estados Unidos, cresceu na Alemanha e vive em João Pessoa há quase 20 anos, onde criou e consolidou a sua carreira musical em bandas como a Rieg, o duo DMG e o projeto Orijá, além de ser um dos produtores do BBS Studio, que tem lançado e trabalhado com diversos novos nomes da cena de João Pessoa, da Paraíba e também de diversos locais do Brasil. No final de 2020, bem recentemente, Rieg lançou o disco Júpiter, que saiu 11 anos depois do seu primeiro álbum solo, What We Call Home, lançado de forma independente em 2009. Júpiter foi gravado em João Pessoa e lançado pelo selo Omni Dish Canidae. A nossa outra convidada é Tainara, que é o nome assinado por Tainara Negreiros, multiartista visual paraibana, nascida na cidade de Campina Grande, a rainha do Borborema, e atualmente residente em João Pessoa. Dentre as suas produções artísticas, destaca-se o protagonismo da mulher, a qual é apresentada em suas produções visuais como figura central das suas obras. Tainara também participou de alguns festivais, exposições e palestras em seu estado e também representou a Paraíba, sendo artista convidada em alguns eventos internacionais de arte urbana. Hoje a conversa vai ser boa, são dois grandes nomes das artes paraibanas que temos aqui para conversar hoje. Fique desse lado, que vai ser muito legal.
frente, Mateus, teu mestre tá te chamando. Chega pra frente, Mateus, teu mestre tá te chamando. Pra cuidar na brincadeira que a noite tá se passando, Manuel. Tá me chamando, Manuel. Chega pra frente, Mateus. Amor, amor, amor. Chega pra frente, Mateus. Amor, amor, amor. Chega pra frente, Mateus. Amor, amor, amor. Teu mestre tá te chamando. 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 Amor, amor, amor. Adeus, mana, lá, lá. Adeus, mana, lá, lá. É melhor Lorena Luta, se que é loira de f***. É melhor Lorena Luta, se que é loira de f***. Ótimo, então você faz algo de demais. Mas eu quero dizer a vocês, isso não se lança com ninguém. É melhor Lorena Luta, é melhor Lorena Luta, é melhor Lorena Quero agradecer muito a presença aqui hoje de Rieg e Tainara, que foram duas pessoas essenciais para a gente fazer o videomapping lá no Natal na Usina 2020. O Rieg, que foi o responsável com Tainara pela direção mesmo do videomapping, pela decisão, criação de roteiro, enfim, teve mais gente nessa equipe, mas eu acho que vocês vão falar muito melhor do que eu sobre como é que foi. Primeiro que tudo, porque não havia propriamente um roteiro para vocês construírem, né? Então houve só o desafio de fazerem uma construção audiovisual
um videomapping, né? E não havia propriamente o roteiro, só basicamente falando da cultura da Paraíba, né? Eu gostaria de saber como é que foi para vocês esse desafio de fazer esse projeto, como é que isso foi? Falem um pouco. Não sei quem quer começar, pode ser o Rieg. Foi bastante desafiador. E, tipo, terminou sendo, assim, além de todo o momento da vida que era já, tipo, final do ano, na tensão do mundo desmoronando, a coronavírus, tipo, um dos picos, né, que teve do vírus aqui, assim, de uma pessoa. E aí, quando chamaram, né, para fazer esse video mapping, eu pensei também que era massa também juntar os artistas locais, assim, aqui, a galera que trabalha com artes visuais, tanto do grafite, do artes digitais, ilustração, não sei o quê, e a galera que trabalha também com animação, né, tinha alguns, e aí tentava fazer algo inédito, assim, porque o trabalho de video mapping, assim, é bem abrangente, né, tipo, tá rolando, assim, eu vim participando também de um projeto chamado Project Amos, assim, pode ver no Instagram, @Project Amos. Aí que é um trabalho desse, assim, tem pessoas no grupo que fazem artes e tem outras pessoas que fazem só essa parte de projeção e mapping nas paredes, assim, da cidade, assim, tanto como intervenção urbana, quanto, assim, como mensagem política, assim. E aí, eu pensei que era massa, né, ter uma obra original para isso, né, assim, para esse momento, assim, final do ano, reflexivo. Não tão Papai Noel, porque, tipo, não é, também, sei lá, não sei se tava rolando também esse clima, assim, de Papai Noel, mas, tipo, sobre, assim, o que é possível fazer dentro da Paraíba e mostrar as diferentes artes e diferentes abordagens sobre o que significa ser paraibano, assim, né? Eu sou americano, assim, então, tipo, morei na Alemanha, não sei o que, então, às vezes rola essa dúvida existencial cultural, né? Assim, até quanto que eu sou paraibano, assim, que, né? Eu moro aqui fazem, sei lá, 15 anos já, e mesmo assim, às vezes eu não me sinto, não, tipo, paraibano, mas assim, eu sei que racionalmente eu sou, e eu faço parte dessa configuração cultural que é aqui. Assim, eu recebo e emito valores culturais aqui. Então, eu juntei esse povo e eu juntei especificamente essa minha amiga Tainara, massa demais, campinense, igual minha mãe. Não Porque, sabia tipo, como era que tivesse. e justamente porque é uma artista que eu admiro, assim, que acompanha o trabalho, assim, tanto como ilustradora, quanto grafiteira, assim, há muitos anos, né, já aí e tal, fazendo grafite, assim, pela cidade, assim, não somente em Campina Grande, mas João Pessoa, e ela me ajudou bastante, assim, a amarrar essa ideia toda. E ela vai falar mais sobre isso agora. Primeiramente, eu fiquei muito feliz com o convite de Rieg, até porque, para mim, foi voltar para aquele lance de história da Paraíba, na escola, que a gente vê. Tive que dar uma relembrada, assim, muita coisa reaprendi, a gente às vezes esquece, enfim, de algumas questões culturais que envolvem questões sociais e políticas de construção dentro do nosso Estado. Então, isso também foi muito massa de poder sentar e a gente se dedicar a descobrir essa Paraíba que a gente está querendo propor, que, claro que existem várias facetas, mas a gente estava também querendo trazer alguns pontos que não eram tão abordados dentro da cultura, além do forró, das comidas típicas regionais, que todo mundo já conhece, né? Então, eu fiquei feliz demais, a gente ficou no início tentando até buscar outras meninas para intercalar dentro dessa equipe. Confesso que acho que é uma preocupação, às vezes, assim, que a gente tem, de estar incluindo outras mulheres das artes nos movimentos, nas oportunidades que tem dentro do Estado. E eu, como artista mulher nordestina, eu sei muito bem como é complicado. E, assim, não deu para a gente fazer, talvez em outro momento dê para a gente construir uma força maior feminina dentro de um projeto dessa estrutura, que foi muito massa, realmente foi muito massa de fazer, e até para aprender
alguns processos. Eu já tinha feito uma oficina de videomap, mas fazia muito tempo. Eu não lembrava tanto dessa parte técnica também. Essa parte os meninos mandaram muito. E essa construção do roteiro, realmente, como o Reg disse, a gente tentando trazer essas características regionais da Paraíba, e não apenas as regionais, mas também as culturais e essas vivências que tem dentro do nosso estado, a periferia, enfim, essas questões que não são muito, talvez, pautadas da forma que merecem. Então, para a gente foi muito massa mesmo, tá construindo essa ideia junto. Eu acho que teve uma surpresa da minha parte, não é? Quando eu vi comecei a ver, vocês foram mandando algumas partes, né? E vocês fizeram, na verdade, foi além do videomapping. Vocês fizeram um curta-metragem, né? Em que a fachada da usina seria uma tela enorme de cinema, digamos assim, em que vocês contaram uma história, só que ela foi dividida até... Ela é uma história contínua, né? Mas em que vários artistas, eu gostaria que vocês também falassem um pouco dos colegas que estiveram aí fazendo esse trabalho, a trilha sonora, que foi feita também especialmente para o videomapping, feita pelo nosso queridíssimo Big Jesse, que é outra pessoa fundamental do nosso cenário cultural. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como é que foi essa equipe, o que é que mais ou menos cada um fez, também para se entender como é que se chega num produto final, só para o público entender um pouquinho. Eu acho que, como a gente estava na pandemia, foi tudo online, né? E Rieg, como tinha essa mediação aí, foi o nosso mediador, ficou mais nessa parte de pensar pessoas, a gente estava tentando achar pessoas que pudessem estar colaborando com, enfim, com a sua arte de alguma forma, né? Eu acho que essa parte musical, assim, eu achei muito, muito massa, ficou muito, muito legal. E de primeira mão, assim, quando a gente recebeu, já deu para talvez vislumbrar muita coisa que a gente também nem tinha ideia, né? Quando a gente estava escrevendo alguma proposta do roteiro e tudo mais. E realmente a parte musical do Daniel foi, para mim, foi o que deu o tchan mesmo do projeto, assim, ele muito competente e muito talentoso. E o resto do pessoal, eu não conhecia muito bem o Yuri, que ficou com essa parte da animação, o Diogo Galvão, e teve o João, que entrou agora no finalzinho, que foi assim uma pessoa que salvou muito também o projeto. Mas acho que a Reg também pode falar mais um pouco. É, que justamente, né, o desafio foi, com certeza, desde o início, assim, a gente tava pensando, assim, especialmente incluir mais mulheres, assim, mas, assim, pelo menos esse ano, e naquele loucura, assim, do final do ano, a gente não achou pessoas, porque além da parte de ilustração, design e tal, a gente tava procurando principalmente pessoas que sabiam fazer animação. Aí, tipo, existem 1000 técnicas de animação, né? E, tipo, 1000 formas de fazer hoje em dia, assim. Mas achar pessoas, especialmente, que não tinha também tanto destaque dentro da cena paraibana, assim, não tão, vamos dizer, publicitário, que todas as pessoas que estão trabalhando nessa equipe, assim, são pessoas que trabalham de forma independente, que, assim, que a gente sabe que vive isso, né, da arte independente e paraibana, assim, sabe a luta que é, né, de você sobreviver assim. Então, isso foi bastante desafiador. E o roteiro, né, de Tainara, assim, ajudou muito também a guiar todo o processo, assim, tanto as partes de ilustração e animação, quanto a trilha sonora, né? Tanto o Big Jesse, né, que eu toco com ele, assim, faz muitos anos, assim, e, tipo, ele também é um grande parceiro meu, assim, de vários anos, e também por trás de muitas produções, assim, que, assim, assim, eu sei que é uma pessoa que vive somente, né, da música independente, e deu destaque, assim, a algumas pessoas, assim, tipo, Bichart e Filosofino e Orijá, não sei o que, tipo, muitos projetos, assim, que hoje em dia, né, tem esse renome, assim, né. E ele também, né,
ele foi vendo o roteiro e tal, e a gente foi dividindo, assim, em cada cena, a gente foi fazendo a partir do roteiro, e aí depois a partir da trilha sonora, pelo menos o guia da trilha sonora. Então, a gente foi dividindo, né, entre todo mundo, que a gente pensou assim, começando pela povo indígena, né, Potiguara e Tabajara, né, aqui da Paraíba, nas primeiras, tá, os paraibanos mesmo, né, Raiz. e, né, aí vai do Agreste, Sertão, Litoral, falando assim também da agricultura, da gastronomia daqui, do artesanato, e a dança da música tanto tradicional quanto contemporâneo, né? E, enfim, no final ver a Paraíba como é múltipla hoje, né? E pronto. Algumas pessoas assim, da equipe assim, ainda também não conheci tanto, mas assim, são super gente boa, assim, que ajudaram bastante, assim. Diogo Galvão, acho que tem um trabalho bem consolidado, independente de ilustração, né, aqui, foi bem essencial. O Yuri Costa, eu tinha feito um videoclipe com ele pra minha banda, que ficou bem incrível. Ele faz um desenho, assim, frame a frame, à mão, bem talentoso, assim, do Estúdio 407, que é basicamente ele e as irmãs. E ele fez essa introdução, mas, tipo, sobre o povo indígena, ficou muito massa. Ficou muito legal. E o João Batista Júnior, outra pessoa que trabalha com motion graphics e ilustração, edição, essas coisas. E ele foi também bem essencial em fazer essa junção de todas as peças, assim. Como também tem momentos dele, né, também na projeção, que ele, assim, produziu de forma inédita também para nosso mapping, assim. E o desafio foi esse, né, juntar esse povo, dividir por todo mundo, e, assim, acho que cada um teve a liberdade, né, de encarar como quer, ou como sabe, do seu ponto de vista, assim, da seu ponto de vista artística, sobre esse roteiro, né, o que significa ser paraibano. E essas, assim, cada um com sua técnica, cada um com sua arte, cada um com sua cultura, assim, mas isso, né, a ligação sendo essa cultura paraibana, que somos, assim, dentro da arte daqui. Eu acho que... E deixa eu só dizer uma coisa que eu acho que foi muito importante no videomapping, que é não só quem não é paraibano perceber que há coisas que vão além do chão seco do sertão, né? Porque é uma imagem que já está vendida na mente das pessoas, né? E também vai além só das praias. Acho que quem é de fora e olhou se surpreendeu, e acho que foi muito importante para os paraibanos se enxergarem também. Eu acho que o videomapping, todo mundo assim, ficou muito surpreso quando viu as imagens, porque se sentiu valorizado. Eu acho que ele teve essa força de, em 6 minutos, deixar qualquer paraibano dizer, pô, minha terra, né? Aquela coisa. Mas fala, Tainara, desculpa ter-te interrompido. Eu ia falar justamente algo relacionado. Eu acho que foi até um certo desafio para a gente. Quando o Reg falou da proposta, eu realmente fiquei pensando como a gente trabalhar de uma forma que não ficasse tão clichê. Eu acho como a gente, artista independente, enfim, a gente está nesse corre todo aqui no estado, eu acredito que, de certa forma, a gente tem uma visão talvez diferente do que é passado na mídia, até do que é repassado entre a gente, né? Essa visão bem saturada do Nordeste da Paraíba, principalmente. Mas, no final do vídeo, a gente tentou trazer justamente a ideia de tecnologia, de conectividade. A gente é um polo cultural muito grande aqui dentro do país. Isso, em alguns momentos, não é tão pontuado, a mais do que, talvez, essa ideia do chão batido, né? Então, acho que esse ponto para a gente trabalhar foi uma coisa muito massa, de trazer uma nova proposta do que a gente tem de leitura da Paraíba. Eu achei essa parte final muito, muito bacana. Na verdade é assim que a arte funciona, né?
se questionando e se extrapolando. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês, pode ser já começando com a Tainara. Tu vens do grafite, tu vens do desenho, né? Da mão ali fazendo, que é o desenho mesmo, ele é o início das artes visuais, né? Se a gente for parar para pensar, tudo começa com um rabisco, né? Como é que foi esse desafio porque é tudo muito concreto. Quando a gente está com um lápis na mão, ou com uma lata de spray na mão, é tudo muito concreto. É uma parede ou uma folha de papel. E como é que é passar para um digital que é muito abstrato, né? Eu confesso que para mim foi no começo bem horrível, porque eu não tinha um domínio sobre essa parte mais de programas. Eu até trabalho com alguns programas, eu uso muito Photoshop para fazer algumas ilustrações digitais que eu ando trabalhando. Só que foi tudo junto do começo da pandemia. Eu aproveitei para dar algumas estudadas em programas que eu tinha mexido ou que talvez queria aprender e não tinha esse domínio muito bacana. Então, quando foi para a parte do roteiro, eu achei mais tranquilo fazer. Quando foi para a parte do desenho, de juntar imagem, a gente teve que realmente assim, estar disposto a acordar com dias animados e bons para poder produzir, porque também estava essa conjuntura da pandemia, que estava todo mundo com a cabeça bem aperreada e estourada. Mas eu acho que realmente essa parte do desenho, de levar de uma parte mais, essa parte escrita para a parte mais lúdica, né, parte visual, já é uma coisa bem mais difícil em qualquer modalidade, mas a animação que realmente, eu acho que se não fosse a equipe que a gente teve, com o apoio que a gente teve entre a gente estar se levantando, talvez a gente não tinha conseguido. Essa parte de animar mesmo foi o que me pegou, mas deu certo. Imaginei, porque quando o Riego me falou em ti, eu já fiquei super entusiasmada porque eu fui ver o teu Instagram e tal, e disse, nossa, maravilhoso. Mas vai ser um desafio, né? Porque eu não conhecia o teu trabalho. O Riego eu Sim. já acho mais fácil, porque o Riego já tem uma experiência enorme, muito grande mesmo, com VJing e com criação audiovisual, porque, enfim, já é uma pessoa super consolidada nesse aspecto, né? Então já estava mais fácil, eu imagino, né? Como é que foi para ti, Riego? Porque tu és de uma coisa também que é essa coisa que primeiro a música e depois a imagem. Eu acho que a música para ti é importante como base de trabalho, do visual. Com certeza, né? Toda a minha história de audiovisual começa assim com a música. Assim, né? Toco em banda assim desde, sei lá, 12 anos, assim. Aí, tipo, e sempre nessa pegada meio experimental, assim. E quando eu cheguei em João Pessoa, né? Tipo, 2003 e por aí. Não sei. Logo quando eu cheguei, assim, comecei a tocar com uma banda daqui chamada Star 61, que é uma banda de glam rock. Não sei pra quem daí tá assistindo, lembra dessa banda? Aí eles tinham esse negócio muito performático, assim, já, né? Tipo, usando essas roupas, né? Do glam rock, tipo, David Bowie e, tipo, enfim, nesse estilo, né? E hip hop, essas coisas. E então isso me pegou muito, assim, né? Porque a importância do visual dentro de uma banda. Aí minha banda também foi produzindo, né? Também depois, né? Depois de algum tempo, em, sabe, 2014, dois- por aí. eh, a gente foi trabalhando nessa CD, né? Que também se tornou um filme, uma longa-metragem com pedaços de filmes de domínio público, né? E de Creative Commons. Então, também uma videoarte contando a narrativa do CD em forma visual, né? Acompanhando a música. Então, foi meio que uma necessidade que eu tinha, sim, também, de contar também dessa forma visual. E, assim, foi meio que empurrado para esse canto, porque também não conhecia também ninguém que faria, assim, que ia topar a doideira, assim, de experimentar com isso. E aí, cada vez mais entrando nessa área, assim, né? Tipo, de edição, de motion graphics, de design e tal, edição, fazendo videoclips, né? Tipo, né? Tudo da banda, né? Eu fazia assim, tipo, a parte de videoclipe e tal, enfim, fazendo com o que eu tenho aqui, assim que não tem tanta coisa.
E aí, tipo, agora, especialmente agora, né, da pandemia, também outras pessoas me chamando pra produzir, assim, tipo, a Bear Boy, né, uma banda já conhecida aqui também, Paraíba Ska Jazz também, né, pedindo pra fazer videoclipe, essas coisas. Então, foi só cada vez mais reafirmando, né, tal. E nos shows, né, da banda Rieg também tem muito coisa dessa coisa de VJ, né? E então, tanto na banda quanto a gente fazia umas festas no Espaço Mundo. Agora eu tô tentando lembrar o nome da festa. Baile clandestino. Pronto. Então, quando tocava a nossa duo eletrônica, assim, de DJ, né, DMG, então, Daniela ficava mais responsável por essa parte de DJ e eu fazia questão de ter, tipo, um visual também na festa, assim, né? Tipo, uma interação com o VJ. Então, foi massa também, aprendendo e tal. E, de novo, né? Durante a pandemia começou também esse movimento Projetemos, que é essa coisa de fazer a projeção videomapping nos prédios, assim, da cidade, nessa intervenção urbana. E aí, também, aprendendo com isso e misturando técnicas e tal. E, pronto, uma grande aprendizado, assim, que eu fui vendo, assim, nessa coisa de produzir animação. Assim, não tem erro, né? Assim, tanto que, pronto, eu acho que também dessa... Porque na coisa do VJ, né? Não necessariamente precisa ser vídeo, né? Não necessariamente precisa ser animação. Você pode ter nos programas, tipo, algumas animações simples que já rolam, e às vezes só a imagem por si, visto num prédio gigante, tipo, já é bem incrível, né? Rieg, Total. Rieg, tu falou uma coisa agora que me fez lembrar. A primeira vez que eu te vi foi num show lá em Campina Grande. Eu sou de Campina Grande, mas moro aqui em João Pessoa. Mas no tempo eu morava lá em 2014. E eu não conhecia a banda. Aí foi a banda Rieg tocar. E caramba, eu fiquei de boca aberta, porque eles levaram as televisões lá. Acho que foi no Encontro da Nova Consciência. Vocês levaram as televisões. E eu não sei se era projetado, se era legado, mas eu sei que eu fiquei viajando muito. E eu não sabia que vocês eram daqui da Paraíba. E eu me liguei que vocês eram daqui da Paraíba porque eu vi Daniel e eu sabia que ele era daqui. Aí eu perguntei a alguém, eu fiquei, como assim essa banda daqui, gente? Isso não tinha no tempo, assim, essas ideias de trazer a música, trazer essa construção visual. Eu achei do caramba. Logo no Instagram, faz para seguir a banda. E é isso, eu fiquei feliz demais que a gente se conheceu. Né, eu também, fui massa demais, né? Já, pronto, também já conheci Tainara por causa do movimento de grafite também, né? Tipo, ela, a Priscilla Witch, né? Tipo, pra mim, assim, são as duas ícones do grafite, assim. Tipo, com certeza essas duas, aí também, né? Chico, assim, Derby Blue, e, enfim, Nossa, tem tem muitos muita talentos, assim. gente, tem gente maravilhosa aqui do grafite na Paraíba. É verdade. E aí, tipo, especialmente com a banda, eu vi como é importante também fazer essa ligação entre as diferentes áreas. Tipo, não somente você ficar na sua bolha, assim, tal. Eu também tive o prazer de trabalhar com gente, assim, de dança, tal, que também, pronto, eu sou totalmente... tem consciência corporal, eu tenho total inconsciência corporal. Tipo, não sei, às vezes não sei como os membros funcionam. Tipo, aí, pronto, aí você já ter tocado algumas vezes, assim, com pessoas da dança, assim, pronto, e furando essa meia bolha, assim, tipo, músico bem tímido, na verdade, acho que a maioria das vezes. Só muito na própria bolha, assim, tipo, eu sou tímido. Aí, parado. Aí, tipo, a galera da dança, não, eles são, tem que participar. E aí, a gente também fazendo cada vez mais DJ também, essa interação, né, com a música é bem incrível. Então, também foi a partir daí que a gente também pensou, né? Tem que ter mais junção, né, das artes, assim. Às vezes fica cada um muito na sua área e tal, e não tem muita interação. E aí eu tô sentindo que hoje na Paraíba essa mistura é muito forte agora. Eu ia falar isso, principalmente nas artes visuais. Eu acho que as artes visuais, quando a gente fala de artes visuais no seu estrito senso das belas artes, né, digamos assim, pintura e tal,
a gente tem as artes cada uma no seu. Então tem a galera do desenho, a galera da gravura, a galera da pintura. A gente tem uma divisão, eu acho, assim, como produtor e também como amante das artes como um todo. Mas quando a gente vem para essas artes mais dinâmicas, que é as artes visuais do grafite, que já tem a ver com rua, que aí já interage com outras linguagens como o slam, né, que é poesia, que já interage tudo. Então a arte é isso. Na verdade, essa coisa da arte ficar dentro de caixinhas é o fim da arte, na minha opinião, eu acho, né? A arte, ela só sobrevive... O exemplo disso é o cinema. O cinema só existe por causa de todas as artes. Não, se não existisse a música, o cinema mudo era muito chato, né? Sem música, porque eles faziam as trilhas, inclusive, né? Se fosse só a tela com as imagens, era meio estranho. E hoje em dia, essa coisa desse movimento urbano, né? Dessas intervenções urbanas, sem pegada, que eu acho que é muito interessante isso do projeto Temos, porque não deixa pegada, né? O grafite deixa, fica a marca, fica lá para a história. É muito interessante. E, inclusive, a gente já está nessa fase de as artes visuais, que teve agora um leilão de uma arte, não sei se vocês viram, um leilão de uma arte do... não vou lembrar o nome dele, do Bansky, será? Que se autodestruiu. O cara pagou não sei quantos milhões de dólares pela arte e a arte se autodestruiu. Eu fiquei lendo a matéria e disse, gente, o que vocês acham sobre isso? Assim, curiosidade, porque é a área de vocês. Vocês acham isso transgressor? Porque é uma coisa meio transgressora, né? Por um lado, mas por outro é muito louca também, né? Eu acho essa relação da arte com outras linguagens, assim, de não ficar na bolha, eu acho que isso também está sendo uma coisa bem da nossa geração agora, com as tecnológicas e tudo mais, né? Eu, por exemplo, vim do cinema. Aí comecei a pintar, enfim, às vezes eu faço isso, trabalho em cinema, já fiz fotografia, só não trabalhei com música, porque eu não tenho nenhuma aptidão mesmo, assim. Mas eu já fiz um monte de coisa, e quando aparecem propostas como essa, para mim é sempre um desafio, assim, independente se eu sei ou se eu não sei se vou conseguir, para mim é um desafio, e a gente tenta e faz o possível para dar certo, né? Em relação ao Banks, cara, eu vi isso, eu fiquei, cara, eu tenho umas críticas, mas eu não vou pontuar, porque como a gente também do grafite, enfim, eu já fiz o mestrado, estudei, tive a oportunidade de estudar também esse movimento, e tem muitos prós e contras que eu acho no trabalho dele, mas, de fato, esse boom que ele deu agora, nesse tchan, nesse leilão, para mim foi muito massa. Eu achei uma sacada danada. Eu acho que o Banks, na verdade, não acho, o Banks, na verdade, é um grupo, né? Tem essas teorias que é um cara só, mas já tem algumas ideias formadas de que é um grupo de pessoas artistas que montaram esse artista Banks, né? Então, eu não sei ao certo, mas quem teve a ideia, mas foi uma ideia danada. Bem transgressora. Acho que tipo a arte é pra provocar, assim, provocar sentimentos, assim, bons, ruins, tal, assim, sei lá. Então, fez aí a sua arte e ainda em meta-arte, né, vamos dizer, né, tipo, a reflexão sobre a reflexão de uma coisa. Então, por isso que tá também... Esse episódio até me lembrou do Romero Brito, né, que o pessoal quebrou um trabalho dele. Sim. Tô rindo, mas com respeito. Talvez ele nem percebeu. É gosto, gente. O gosto você não pode discutir. Eu sou super a favor de qualquer manifestação artística. Rolou uma provocação e pronto. Isso também, por si só, também ficou uma arte. Talvez não foi a intenção do artista ser assim, né? Mas, assim, às vezes a obra fala mais do que... Assim, a obra é mais do que o artista em si, né? Às vezes. A maior parte das vezes. A obra sempre fica impressionante, né? A gente quase às vezes nem sabe o que é que aconteceu na vida da pessoa, mas a obra está aí e a gente está se impressionando com ela, né? Mas enfim, a gente já está começando a chegar no final. Eu queria que vocês falassem dos projetos de vocês. O que é que está rolando? O que é que vocês estão fazendo? O que é que estão aprontando aí? E quem não conhece ou quem não segue, siga
A Rieg nas redes, Tainara também. O Rieg também tem o coletivo Regulado, vale super. Rieg Band, desculpa. Sigam lá nas redes. Mas falem um pouquinho do que é que vocês estão fazendo por aí. Como é que está sendo? Bem, eu vou falar. Eu tô com um projeto agora para lançar, acho que mês de abril, estou me organizando. Estou com um trabalho de ilustração em pintura aquarela e mixando com pintura digital, e eu estou gostando muito, assim, do que está vindo. Tem uma coisa também muito massa que tá para sair, que vai ser uma capa de um álbum que vai sair daqui da galera da Paraíba, que é uma proposta que foi aprovada pelo Aldir Blanc também. Aí eu vou fazer suspense, que já ouvi as Ah, mas músicas, aí o qual pessoal é a tá muito banda? mal. Fala só quem é a banda. Tem a Fúria Negra, tem a galera da Ah, periferia. Assim, cara, a que ideia massa. é trazer essa galera da periferia para estar produzindo e trazendo essa parte musical, né? Aí o pessoal me chama para fazer a capa, estou aqui na saga do desenho também. E acho que é isso, estou nos grafites, sempre, assim, na medida do possível, no que está dando para fazer, né, com restrição, mas está sendo massa, e fico sempre nesse rolê caminhando de uma pessoa em Campina Grande, mas é isso, Rieg, fala de tu agora. Pronto. Muitas coisas, na verdade. Pronto, eu lancei agora um trabalho solo, né, do Regulate, que é tipo um trabalho mais experimental, espacial, sintetizador. Uh, e mas agora a banda Rieg vai lançar agora em abril nosso EP jogo, que é metade EP musical, nesse estilo meu, sabe, synth pop, assim, e com um jogo que é pro celular, né? Principalmente pro celular, Android e iPhone, mas também vai ser na internet e navegador, PC, lá. É um jogo cyberpunk, point and click, baseado no nosso amigo Filosofino, que é daqui, né, também, que faz parte da nossa bolha, assim, do BBS. Ele e o outro amigo da gente, assim, Yords, que é pessoa do House Dance aqui, dançarino também. E uma outra amiga da gente, assim, Mari Santana, instrumentista, né, flautista. Bom, os três são os personagens desse jogo cyberpunk futurista, assim, assim, baseado nesse amigo Filosofino, que é para destruir a empresa do mal, Terrible Inc., que já vem sendo contado do primeiro CD da gente, do 12, né, 12 horas. Essa mesma empresa agora dominou o mundo no futuro, e aí o Filosofino vai derrubar essa empresa do mal. Pronto, aí esse jogo tá para sair assim em abril agora. E também vai começar agora o projeto 30 dias 30 beats, que é para fazer um beat durante 30 dias, né? Assim, se conseguir ou não, sim, né? É mais pelo desafio de você se estimular criativamente todos os dias. Então, querendo participar, só postar seu beat lá, hashtag 30 dias 30 beats, que aí já entra no feed e tal, e tem um grupo do WhatsApp que a gente troca ideias com beatmaker do mundo inteiro, assim. Se quiser entrar, só entrar em contato, assim. E ele vai ser do 1º de abril até o final de abril, assim, 1º de maio. Então, do dia do tolo, dia do tolo até o dia do trabalho. Nossa, muita coisa, hein? Essa do videogame eu fiquei curiosa demais. Que é muito transmídia fazer isso. Acho que aqui na Paraíba eu nunca ouvi falar de um projeto assim. Essa é novidade, não é? Sim, tem sido bastante desafiador, porque também, né, é uma área diferente pra gente, e a ideia da gente, mas sempre foi a ideia da gente, assim, tentar fazer coisas novas, assim, então foi massa, e foi uma experiência bem, assim, rica, né, de informação, assim, e entrando em outras bolhas também, né, tipo, eu não sou nem tão gamer, assim, eu sou super nerd e tal, tipo, jogo meus jogos assim, mas, tipo, não me considero tão super pro gamer nem nada assim, mas, tipo, pronto, entrando nesse mundo já foi outra bolha, outra cultura, assim, pra conhecer. Então foi massa a experiência, assim, e tá sendo ainda, né? Com certeza. E eu estava ouvindo vocês e estava pensando numa questão aqui que é muito interessante, que é os músicos hoje, mais do que na década passada, acho que hoje em dia todo mundo tem uma preocupação muito grande com a estética.
não só a estética musical dos seus trabalhos, isso é óbvio que eles sempre vão ter, mas com a estética com que eles vão apresentar o disco. Seja a capa do disco, seja o próprio videoclipe, né? As plataformas digitais, por outro lado, roubam um pouco essa coisa da estética, porque, né, a capa do disco virou um pixelzinho lá no celular, né? Eu acho que a gente perde muito. Eu sou super analógica no que toca a discos. Eu gosto do formato físico, né? Porque eu gosto de ler também quem é que fez, quem são as pessoas que estão por trás daquele trabalho. Mas a gente percebe muito isso, essa coisa dos álbuns visuais. Por exemplo, Riek estava falando, né? Que você já tem, o trabalho de você já vem sendo sempre assim. E agora a Tainara que também tem esse quesito aí, de essa criação, de ouvir um disco e transformar isso numa imagem. Deve ser um É, processo muito louco, não? é, isso é para mim a primeira vez, assim, que eu tô tendo essa experiência, né? De estar retratando algo que eu tô ouvindo, enfim, que tá vindo na mente. Mas eu acho que é um processo também bem fluido, assim, dá para conversar bastante com o que está sendo proposto. Mas, ao mesmo tempo, isso prova mais uma vez que está tendo essa construção dessa partilha visual junto com a musical. Eu acho isso muito massa, essa interação toda que está rolando nesse movimento, de fato, na Paraíba, eu acho que já vem há um tempo, só que agora, com o lance da pandemia, e está todo mundo se ajudando, se levantando, eu estou achando isso cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, acredito que mais para frente vai virar meio que rotina. E eu acho que isso seria uma boa rotina, de estar se juntando e somando talentos, né? Porque aqui tem muita gente talentosa, assim, tanto da área visual, artistas visuais, como da parte musical. Então, acho que nada melhor do que complementar, né? É, Ninguém solta a mão de verdade. ninguém. Mas é o que tem que ser feito, porque na verdade a pandemia assim, ela é uma tragédia, não tem, enfim, não há sequer o que falar, né, sobre isso. Mas as artes, o facto de trabalharmos com criatividade, a gente dá esses pulos, né, de entender o que é que a gente, ok, o meu trabalho está consolidado ou não está consolidado, também não tem problema não estar consolidado, mas entender o que é que eu posso fazer e ir além do que eu fazia, né? Então, eu acho que a gente, apesar de ser o setor cultural, apesar de ser um setor muito penalizado pelas medidas de confinamento, especificamente, né? A gente depende do público, né? Mas a gente tem essa facilidade de se reinventar. E acho que nesse ano é muito impressionante como houve uma evolução nesse aspecto. A galera teve que ir rápido. Não teve como não ir rápido. E eu acho que também muita gente, assim como eu, aproveitou esse tempo de estar em casa para parar um pouco. Tipo, eu nunca tive tempo, de fato, de parar para ficar dentro de casa, sei lá, estudar desenho, estudar pintura. Acho que para mim se tornou uma certa oportunidade de estar trancada dentro de casa e otimizando esse tempo. E eu estava até vendo uns trabalhos, nos primeiros trabalhos que eu fiz na pandemia no início e agora, e a gente percebe que tipo tem uma mudança assim de algumas características de evolução, algo que está crescendo, que está melhorando. Então, isso, eu acho que para todo mundo que está nesse processo trancado na quarentena, que é artista, independente, produtor cultural, enfim, acho que está todo mundo que acaba meio que fervilhando de tanta coisa ruim que está acontecendo, que a gente está se distraindo, fugindo para as artes. E isso é muito massa de ver também. Pelo menos tem esse ponto positivo dentro de uma pandemia que está morrendo tanta gente, né? Sim, tivemos um pequeno balão de oxigênio que foi a Lei Aldir Blanc, né? Que também permitiu a gente ter alguma tranquilidade para fazer isso, né? É, Porque senão o corre era outro, eu acho. Né? O RIEC também, tu estás com vários projetos também da Lei Aldir Blanc, né? Foi o que permitiu, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, né, gente? E com certeza. afinal, né, a área que foi uma das áreas mais atingidas, né, pela pandemia foi a cultura, né? Assim, tipo, não tá tendo show, não tá tendo exposição, não tá tendo, tipo, nem show de música, nem show de VJ, nem show de, sei lá, nem cinema, né? Tipo, pra galera ver os filmes locais também não tem mais. Então, tipo, realmente, como você falou, teve que reinventar bem rápido.
Não tem aqui no Brasil, porque a Europa, a cultura parou muito pouco, na verdade, né? A gente tem, mesmo com o confinamento lockdown lá, eles fecham tudo, né? Mas, por exemplo, os museus voltam logo. A primeira fase do desconfinamento já volta aos museus. Os shows não pararam, fizeram com redução de público. Assim, gente, entre uma peça de teatro, numa sala de teatro, com metade da lotação e uma academia, eu acho que é muito, muito menos arriscado estar num teatro do que estar numa academia, né? E a gente está sendo gravemente penalizado, acho que de forma errada, inclusive. O Natal na usina, acho que foi um exemplo disso. Vocês não estiveram lá presencialmente, né? Mas a parte musical e teatral que a gente apresentou, a gente fez em público, porque perdão, tinha decreto que não permitia, um mês inteiro lá, com um palco, com músicos, com técnicos, já não teve um caso de Covid. Mas não teve porquê? Porque tivemos uns protocolos gigantes e muita gente respeitando, todo mundo com máscara N95, enfim, álcool para todos os lados. Possível é, respeitando as regras. Eu, pelo menos, tenho um pouco essa visão. Acho que a gente poderia estar melhorando a vida de pessoas que às vezes não conseguem estar na internet nos assistindo, porque nem todo mundo ainda tem acesso, né? A gente está numa bolha. A internet não chega a todo mundo, né? Enfim, é isso. A gente fica Exatamente. falando. Não, mas é isso mesmo, porque, tipo, esses editais e tal ajudam e tal, mas, tipo, acho que também foi mostrar como a cultura já era frágil aqui, tipo, mesmo sem pandemia, assim, já era difícil viver de música, assim, aí ficou mais difícil ainda e tal, e essa coisa e tal ajudou, mas, tipo, também é para uma parcela pequena, assim, infelizmente, da cultura, assim, não todo mundo tem acesso a essas informações e tal, não todo mundo tem habilidade, né, tipo, de escrever essas coisas assim, acesso à internet e essas coisas, assim, é coisa de privilegiados. Então, tipo, é uma porcentagem pequena, assim, da população, infelizmente. Então, Todas as burocracias. Oi? exatamente. Mas numa situação que a gente não tem, né? Ministério da Cultura, para estar cuidando desse setor que está abandonado de verdade. E, tipo, o edital, o Aldir Blanc, até fiquei surpresa com esses editais que apareceram, mas para a gente é passageiro, né? Então, se não fosse esse fortalecimento entre os próprios artistas, essa movimentação de estar se apoiando, acho que talvez não estaria nada estável, talvez, para algumas pessoas, né? Porque tem gente que não está conseguindo nem pagar aluguel. Então é Sim. complicado, é um círculo que precisa ser reforçado nesse fortalecimento. Gente, políticas públicas, fomento, financiamento, e não é é transversal, não é só União, é Estado, Prefeitura, né? Era isso que o RIEC estava falando. São muitos anos já. A gente já vinha mal, aí a pandemia veio dificultar muito, né? É muito complicado. Mas é isso. Eu acho que nos reforçou enquanto trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de a gente falar mais uns com os outros e se organizar mais. Por exemplo, eu acho que a ligação com Campina Grande, entre João Pessoa e Campina Grande, se estreitou um pouquinho mais, que ela não existia assim, não, ela existia, mas não era, existia e não existia, e não faz sentido, porque é 120 quilómetros, gente, é muito, muito perto. Mas hoje eu sinto que existe já muito mais fluxo de intercâmbio entre os artistas de João Pessoa e de Campina, e inclusive é do sertão, né? A internet veio facilitar isso, né? O fato de todo mundo ter que ir para o mundo digital ajudou muito em a gente poder fazer essa aproximação. E só temos a ganhar, porque Campina Grande é também uma cidade incrível. Nossa, Campina Grande tem artistas. Bom, se a gente for falar a lista dos artistas que vêm de Campina Grande ali e região, deve ficar ali bem no páreo com o João Pessoa, eu acho, né? Porque é muita gente, é muita gente. Talvez até mais gente de Campina, nem sei. Eu, como campinense, eu vou bater sempre nessa tecla, porque quando eu cheguei aqui foi horrível a minha receptividade, eu não conhecia muita gente, e realmente tem um ciclo muito fechado aqui, de pessoas que circulam dentro do movimento de cultura,
Então, tive que me virar nos 30, né? A gente, às vezes, até força algumas situações para estar inclusa, mas eu acredito e vejo, pelo que eu experimentei lá em Campinas, experimento, que tem muito artista competente e não é conhecido na própria cidade, talvez nem no próprio estado, e isso vale também para o interior do sertão, enfim. E é triste de ver isso, mas é massa também de ver que a gente está conseguindo, talvez, estreitar esses laços, né? Essa aí eu acho que é a principal bandeira positiva que a gente tira disto tudo. E não deixar essa peteca cair, porque se a gente estreitar esse laço de troca, a gente cria até um circuito, né? Porque pode, nossa, é muito perto de Campina Grande, gente, dá para ir fazer Meu um show em sonho, Campina e voltar, né? por É favor, muito. gente, É, lá vamos pro se sertão misturar. também. Lá pro sertão também, Então, lá pro Patos, lá pra Sim, Souza, mais e mais lá. Lá Cajazeiras. Cajazeiras, Monteiro, gente, Monteiro, até mais poeta por metro quadrado do Brasil, aquela terra, aquela região ali do Pajeú, né, com Pernambuco. É uma região riquíssima do repente, né? Também esse lado mais raiz, mais de cultura popular, que é muito forte, né? E muito esquecido também, porque a cultura popular da Paraíba é gigantesca. Já temos grandes mestres aqui, pessoas deveriam estar aí, como está a Elia de Itamaracá, e com todo. Graças a Deus que ela está nessa fase da carreira dela, mas a gente tem mestres do calibre de Elia de Itamaracá, muito facilmente. Mas enfim, não sei se querem deixar uma palavra final. Eu quero agradecer muito a vocês esta conversa, foi ótima, é sempre muito bom. Porque a gente não pode matar saudades ao vivo, né? Vai fazendo assim. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração final. Vai nada, vai. Hum. Vai. Depois, Ai, gente, eu acho muito massa esse papo. É muito massa rever vocês aqui virtualmente, nem que seja virtualmente. E a gente, assim, agradece, né, pela oportunidade, pela energia também, confiar no trabalho da gente, na nossa proposta e tudo mais. E estamos aqui, né, para somar dentro desse circuito todo da Paraíba, independente de ser Agreste, Litoral Sertão. Eu acho que a gente é um estado muito massa e muito rico culturalmente. Precisamos, sim, trazer e botar em evidência essa galera que talvez não tenha essa oportunidade que a gente está tendo agora. Então, isso é muito massa de ver, essa circulação e essa interlocução de relações que está tendo dentro do estado, e espero que isso só fortaleça cada vez mais. Também só tenho a agradecer, né, também, tipo, todo mundo, né, que participou também desse projeto de projeção, né, tanto Tainara topar essa doideira, também como Yuri da Costa, o Estúdio 407, o João Batista Júnior também, ali no Instagram, podem procurar, Diogo Galvão e o Big Jesse. E também agradecer também a Energisa pela confiança, a Dina, né, também, por proporcionar esse papo de rever esse povo massa. E também, para quem estiver assistindo, massa demais, valeu demais. E, assim, se tiverem interesse em fazer alguma coisa artística, assim, pelo menos eu tinha ficado, assim, no meu desenvolvimento como artista, assim, também, tinha ficado muito com vergonha, assim, de expor minhas coisas, não sei o quê, eu vou entrar em contato com a galera, não sei o quê e tal, sou uma pessoa meio introspectiva, mas, tipo, assim, vai lá, tal, fala com a galera, expõe suas coisas, agora como a internet, assim, não tem essa coisa de tem que ser um estilo certo, tem que ser um jeito certo, tipo, tem que ser um traço clássico de Van Gogh, não sei o que, assim, pode fazer a sua arte e expõe, assim, seus sentimentos, assim, mesmo se fosse, assim, a nível terapêutico, assim, expõe suas coisas, tenta aí, mete a cara, e qualquer coisa, pode entrar em contato com a galera que com certeza respondem hoje em dia, assim. Pode até Assim, a gente na rede social, que a gente tá aqui também para isso. Tem as redes sociais para a gente estar se comunicando, e é o caminho que a gente tem hoje, a possibilidade, mas é uma oportunidade massa também da gente estar trocando experiências, figurinhas e tudo mais. tipo, é uma coisa que, né, adulto, a gente fica achando que os adultos sabem o que estão fazendo, ninguém sabe o que está fazendo, não. Todo mundo tá inventando assim e fazendo. Então, fazem aí também. arrasou, arrasou.